Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da rádio RCI. Olá, você que nos acompanha aqui nas ondas da M 1320. Programa Entre Livros entrando na sua casa, no seu carro, trazendo aqui informações, esclarecimento, conteúdo das obras. E hoje a gente vai estar falando de um tema polêmico, né? Onde a religião termina? O título do livro é uma pergunta, né? Então a gente está aí com a capa para quem está acompanhando aí nas redes sociais, né? Essa é uma obra conscienciológica, ela está disponível aí no site do shopcons.com.br e também na Epígrafe Livraria. E para falar sobre isso, nós estamos com o autor Marcelo da Luz, ele que é graduado em Psicologia e Psicanálise. Então, Marcelo, a gente já recebe você aqui com as nossas boas-vindas, né? E aí a gente quer saber, né? Onde a religião termina, não é isso, Marcelo? A gente vai ter muita coisa para falar. Você começa o seu livro, né, falando sobre a questão de alguns enganos, que você chama de enganos parapsíquicos, né? E aí você fala sobre o termo religião. Acho que a gente pode começar por aí, né? O termo religião, ele é apropriado? Ele está sendo aplicado na sua origem? Fala um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, uma saudação a todos, né? A todos que estão ouvindo e também a você. Obrigado pelo convite, Rose. Ah, bom, a palavra religião, né? Ela tem assim um significado muito antigo, né? Ah, aliás, ela tem vários significados, né? Mas um dos significados assim mais comuns, né? É o do religare, né? A ideia de que por meio da religião nós nos conectamos ou somos ligados, né, à, à nossa origem, né, a um plano transcendente, né, a um plano divino, né? Então seria assim a ligação entre o ser humano, né, que pertence à Terra, que é terreno, ao ser divino, né, que está num outro patamar, né? Então essa função de religar, quer dizer, ligar de novo, né? Que a experiência aqui terrena, né, ela comporta aí uma série de problemas, né, de distâncias, esquecimentos, né, dificuldades, obstáculos, né, e ah, isso que seria assim a ordem do ser, né, do ser em plenitude, ah, não é possível assim nesse plano terreno, né? Então é necessário para esse processo de religação, né? O religare, né? Daí vem a palavra religião. Esse seria o sentido assim, um dos sentidos assim mais antigos, né? Mais originários aí. Aí no livro eu discuto outros significados também, mas esse aí seria o significado mais originário, né, da palavra. E por que é uma falácia? A origem da religião é uma falácia, é isso? Não, ali tem uma seção no livro que eu falo das falácias, né, que envolvem o processo religioso. Mas assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para que elas não se assustem, que não se trata de falar mal, né, da religião, e nem de uma campanha contra, né, que não se trata de nós contra eles, né, nada disso. O livro ele aborda assim a, a questão da religião, coloca a religião em discussão, né, ah, tentando mostrar alguns limites, né, do processo religioso, né. Nessa proposta de religar, né, o ser humano à sua origem divina, tendo essa função, né, nós que nascemos num contexto de matriz religiosa cristã, nós desde crianças, né, nós somos habituados com a ideia de que não é possível, né, duvidar ou questionar, né,
o processo religioso. E nesse livro eu tomo a liberdade de colocar em questão, né, de fazer uma série de perguntas e de apontar uma série de problemas, não com o objetivo de destruir a religião das pessoas, né, mas de mostrar que é possível pensar outros caminhos, né, também de religação do que seria assim a, a nosso ser mais profundo, a nossa origem mais profunda, né? Porque é possível pensar fora da caixinha das religiões, né, que estão estabelecidas. Isso sem ofender ninguém, né? Aqui nós estamos assim tomando a liberdade. Na verdade, assim, o direito, né, de dentro de uma sociedade que se acredita democrática, de discutir certas ideias, né? E uma ideia discutível é a questão da religião, o quanto realmente ela serve a esse propósito, né? De elevar o ser humano, de colocar o ser humano dentro das suas maiores possibilidades, né? Então, aí nessa primeira sessão do livro, eu discuto assim alguns problemas, né, que estão envolvidos na questão da religião. Ah, e existem uma série de limites, né, que são discutidos. O primeiro limite aí que se discute é a questão de a religião tem uma proposta, né, de, de unir, de salvar, de unir a humanidade, né, em torno da ideia de salvação, mas na realidade a gente percebe que as pessoas, quanto mais elas estão ligadas, né, a um credo, quanto mais elas estão ligadas a uma instituição religiosa, né, a uma igreja, né, mais elas estão divididas entre si, né, porque se você acredita, né, realmente, né, naquilo que a doutrina de uma religião ensina, aquela doutrina passa a ser exclusiva, né? Então, ela passa a se diferenciar de outras, né, com uma proposta única, verdadeira, e com isso as outras passam a ser ameaças, né? Porque, só um exemplo, né? O cristianismo é uma das grandes religiões, né, que estão presentes no mundo, uma das chamadas religiões universais, né, ao lado do judaísmo, ao lado do islamismo, do budismo, de algumas outras. Existem muitas outras também manifestações, né, de religiões menores, mas só dentro do cristianismo existem, aí na época que eu escrevi, né, tem mais de 10 anos, só nesse período aí eram catalogados mais de 33 mil igrejas diferentes, né? 33 mil religiões, né, dentro do cristianismo, ou religiões que se dizem cristãs. E cada uma delas pregando a sua interpretação, né, como se essa interpretação fosse a mais correta, né? Então, supondo que ao menos uma seja verdadeira, né, se isso existisse, ah, todas as outras estariam erradas, né? Seriam 32.999 erradas, né? Ah, então, assim, é muita gente pregando uma verdade, né? Ah, mas essa verdade é sempre uma verdade exclusiva, né? E que, portanto, exclui outros, né? Então, a gente percebe também pela história da humanidade que quanto mais se afirma, né, um credo, quanto mais se afirma uma verdade, né, como a única possível, e isso vai ganhando assim os contornos de algo obrigatório, né, de algo que precisa ser obedecido por todos, né? Então, tudo que possa ser interpretação diferente passa a ser ameaçador, né? Então, a história mostra que muitos conflitos, né, muitas guerras, muitas situações complicadas, né, em que a humanidade entrou, foram justamente em defesa de religião, né, de religiões, né? Então, parece que a religião ela mais divide do que une, né, a, a- as pessoas, né? E isso é uma situação, né? Aí o livro Fora as aborda várias guerras, outras. né?
Marcelo, quantas guerras já em nome da religião? Guerras, né? Guerras sem fim. Ainda hoje, né? É claro que quando se fala de um conflito como Israel e Palestina, não é só o elemento religioso que está envolvido, né? Tem várias pessoas ali que usam a religião como um escudo, como um pretexto, né? Uma justificativa. Não é só esse elemento, claro, seríamos muito ingênuos de pensar isso, mas é um elemento que entra no discurso, né? Daqueles que defendem a guerra, daqueles que defendem a ferro e fogo, né? A proteção de um território, né? Que esse território pertenceria a um povo que está ligado a uma tradição, né? A, a, a terra, né, pertence a Deus, tem essa ideia muito arraigada ali naquela região, né? Deus está identificado com a terra, né? Com aquele território, né? Então, assim, alguns grupos, né, mais radicais se aferram a essa ideia e, em nome dela, acabam acoplando uma série de outros interesses, né? Mas, assim, mais do que tanto quanto ontem, né, tanto quanto nos séculos anteriores, continua a haver guerra, né, com pretexto religioso na Terra. E sem falar das ofensas que as pessoas trocam, né, com muita facilidade no dia a dia, quando elas querem impor uma verdade, né, para você, ah, e aí isso não se encaixa na, na ideia de outra pessoa, na interpretação de outra pessoa, então começa a haver assim, muita rejeição, muita ofensa, muita inimizade, né? Inclusive, muitas famílias são divididas, né, por causa de religião. Então, é um fator que parece, né, mais desunido que unir, né, as pessoas. Então, isso é um exemplo, né, de uma situação, né, ali tem várias outras que são comentadas ali no livro, mas só para responder a sua pergunta, né, ah, não, em cima daquilo que nós, desde crianças, fomos habituados a ouvir, né, ou educados a ouvir, em cima disso existe a possibilidade de fazer muita problematização, né? Aí eu fiquei pensando nos comportamentos, né, e digamos assim, nos valores que são inculcados para a gente e que estão permeados, né, desses dogmas, dessas ideias religiosas, né, e às vezes até, como digamos assim, é, causadoras de emoções, né? De traumas, por exemplo, o pecado, o certo e o errado. Isso vai moldando o comportamento das pessoas também, e muito tem relação com os valores e o que é pregado pela religião, né? Agora, você falou aqui sobre o discurso religioso, sei que você falou alguma coisa sobre, mas sobre os discursos religiosos e a manipulação que existe nesses discursos. Eu acho que tem a ver com isso também, né? O medo que causa nas pessoas, né? Um Deus vingativo, o outro, né? O fogo do inferno, ou seja, são vários, vamos dizer assim, vários fatores geradores de medo que são inculcados nas cabeças das pessoas e que a gente acaba assimilando isso, né, Marcelo? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, só para situar as pessoas, né, que podem estar ouvindo, não é que as religiões, né, elas tenham propostas ruins, né? As propostas das religiões são positivas, né? Porque do que elas falam, né? Elas falam da prática do bem, né? Elas falam do amor, do fraternismo, da fraternidade universal, do reconhecimento, né, de que a vida aqui na Terra não é a única realidade, né? Que existe algo além, né? E esse além ele traz assim uma realização, uma plenitude para o ser humano, né? Então as pessoas deveriam se dedicar realmente, né, a suas vidas a buscar esse mais. Então são ideias muito boas, né?
Mas o problema é que essas ideias, essas propostas, elas acabam sendo colocadas para o público, né, em forma, muitas vezes, de ameaça, né, ou de discursos que acabam fazendo uso de artifícios de linguagem que são muito nebulosos, né? Então, existe, por exemplo, o argumento pela autoridade, né, que é muito utilizado. Então, assim, você tem que acreditar em algo porque aquilo foi dito por tal pessoa que você não pode duvidar da santidade dessa pessoa, né? Você não pode duvidar da palavra que está naquele livro, porque aquele livro é a palavra de Deus, entre aspas, né? Sim. Ah, então, você tem ah, muitos apelos, né, à autoridade, à tradição. Você tem ah, o recurso à ameaça, né? Você tem uma série de artifícios que nós chamamos de falácias, né, na linguagem da lógica, né? A lógica é uma área, né, da filosofia que estuda, né, as regras do, do raciocínio, né, as regras do pensamento. E muitas dos artifícios que são utilizados nos discursos religiosos, eles poderiam ser identificados como falaciosos, né? Como coisas que agridem, né, o discurso mais racional, né? Porque num discurso mais racional você não tem uma imposição, né? Você tem uma proposição, né? Uma proposta, um pensamento que é proposto, né? E que está então colocado como motivo de uma avaliação, né? De uma apreciação, né? Então, o pessoal que está já familiarizado com a conscienciologia, né? Todo mundo sabe o que é o princípio da descrença, né? O princípio da descrença é um princípio, né, que orienta o nosso olhar, né, para aquilo que está à nossa volta, para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente lê, para as ideias que chegam até nós, né? Então, qual que é esse princípio? É você ah, ouvir, né? Acolher aquilo que vem até você em forma de ideia, em forma de palavra, em forma de pensamento, de proposta, ou alguém conta um fato, ou alguém conta uma experiência, você lê alguma coisa, alguém afirma alguma coisa para você, e você ouve e acolhe isso como algo passível, né, de exame, de análise, né? Algo que pode ser colocado à luz da razão, examinado, e aí você vai decidir se aquilo faz sentido ou não para você, né? Mas se aquilo não fizer sentido para você, você precisa ser respeitado, né? Dentro do seu direito de tomar aquilo como verdadeiro ou falso, né? De tomar aquilo como algo que faz sentido ou não, né? Então, esse é o princípio da descrença, né? É, então, você ouve, analisa, né? E você coloca as suas próprias experiências como um peso maior, como um fiel dessa balança, né? Então, ah, no discurso religioso, o que acontece é que as ideias elas são impostas, né, como verdade, né, absoluta, e você não tem a possibilidade de questioná-las ou duvidar delas, né? Os princípios assim basilares, que a gente chama de dogmas, né, nas religiões, eles são inquestionáveis, e isso amarra todo mundo, né? Até mesmo aqueles que têm a pretensão de pensar dentro da religião, que são os teólogos, que são estudiosos, né, que se debruçam sobre os livros sagrados, sobre as escrituras, tentam interpretá-la, né? Eles não podem interpretá-la assim além daquilo que está nos cânones já estabelecidos, né? Se eles ousam um pouco criar um pouco mais ou interpretar um pouco além daquilo que está ali nas quatro linhas ali da religião, eles acabam sendo expulsos, né? Advertidos e expulsos, né? Então, não existe assim muito espaço para você interpretar, para você
para você duvidar, né, na religião. Não existe espaço para você questionar ou duvidar. Esse é o grande problema, né? E então, discurso religioso, né? Então ele tem essa tonalidade impositiva, né? Então, se você começa a duvidar ou a colocar perguntas demais, você tem que se retirar, né? Porque isso não é possível, né? É claro que eu estou simplificando bastante, né? Porque dentro de toda religião, né? Vamos pegar o cristianismo como exemplo, que a maioria das pessoas conhece melhor assim, o cristianismo. Existem assim muitos níveis, né? De vivência da religião, níveis de interpretação. Você tem desde aquela pessoa que tem aquela fé de criança, né? Que é aquela fé do catecismo, aquelas coisas que ensinaram para você quando você era criança e você continua repetindo aquilo, mesmo depois de crescido, você continua repetindo aquilo, né? Seria aquela coisa mais básica, assim, fundamentalista, né? Aquela pessoa que pega, está escrito, por exemplo, pega a história de Adão e Eva e acredita que aquilo foi do jeito que está narrado ali, né? Você tem desde esse tipo de vivência fundamentalista até aquela assim que as pessoas dizem, não, mas a gente pode pegar isso aí como uma metáfora, porque Deus está escrevendo, né, a sua palavra a cada momento, em cada coração. Então, você tem esses prafrentex também. Todas as vezes você tem o prafrentex. Mas entre o prafrentex e aquele fundamentalista, você tem um monte de gente, tá? Tem um monte de coisas, um monte de ideias, um monte de formas de viver e de interpretar, tá? Então, quando eu falei assim que não dá para interpretar dentro da religião, não é verdade, dá para interpretar muito, né? Mas todas as interpretações, para elas terem um lugar, elas não podem se afastar muito do que foi estabelecido, né? Aliás, se os organismos de controle, né, se eles ficarem sabendo de uma interpretação sua que está muito solta, eles acabam assim te chamando, né, para uma conversa ali e dizer ou você se corrige ou você cai fora, né? Então não existe assim essa possibilidade de você pensar demais dentro da religião, né? De você interpretar fora das quatro linhas, de você duvidar, né, e questionar, né? Isso aí é bastante complicado. Olha, Marcelo, a gente está aprendendo muito com você. A gente vai agora chamar os nossos comerciais, mas antes disso, eu queria lembrar o seguinte, gente, o Marcelo, ele já esteve aqui na RTI. Marcelo, você tinha um programa aqui, não era isso? Você falava sobre Eu tinha, sim. livros. Como Eu que é? tinha livroterapia, o nome do programa. Livroterapia, gente. A gente está aqui com o Marcelo da Livroterapia, então quem está aí acompanhando a RTI vai lembrar do Marcelo. Gente, ó, nós vamos chamar então os nossos comerciais, mas em um minutinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Onde a religião termina. Esse é o título da obra, e a gente está aqui conversando com o autor Marcelo da Luz, que também já esteve aqui na NTI com o programa Livroterapia. Marcelo, vamos lá. Você fala no seu livro sobre a questão do fanatismo, de autossacrifício. Isso é uma coisa até relativamente comum em muitas religiões, né? Sim, essa ideia de autossacrifício, né, do sacrifício de si mesmo, né, para agradar uma instância superior ou divina, né, é um elemento que está presente em muitas manifestações religiosas, né. Ah, Talvez hoje no cristianismo aqui do Brasil, né, tanto católico como evangélico, esse discurso ele tenha se transformado um pouco, né? Hoje está predominando muito assim aquela ideia ah, ah, de que a sua vida tem que ser próspera, né? Se você tem fé,
das provas, né, para se ter fé, ou uma das consequências, né, de uma vida de fé é ter prosperidade, né? Então, a ideia assim, de que você tem que sofrer no mundo, ela acabou assim, dando lugar, né, a essa ideia que é muito nova, né, mas que está muito assim, anda muito alinhada, né, com a mentalidade assim consumista em que a nossa sociedade vive, né? É muito interessante ver como próprio discurso da religião, né? Vamos pegar aqui o exemplo aqui do Brasil, né? A gente vê essa multiplicação de igrejas, né? De pequenas igrejas, ah, e também um processo de concorrência muito forte, né? A religião predominante era o catolicismo, tem cedido muito espaço, né? Para outras manifestações. O censo está mostrando que esse mapa religioso brasileiro tem se modificado e vai se modificar, né, sempre mais. Mas é interessante ver como hoje as pessoas elas têm uma relação até com esse elemento do religioso, né, da religião, como se ele fosse um produto mesmo, né, mercantil. Então você tem uma prateleira no seu supermercado, antes assim você encontrava poucas opções para cada produto, né, mas aí com toda a complexidade, né, da nossa vida e a mercantilização, né? A gente está Ah, em Foz do Iguaçu e o número de lojas com artigos religiosos é grande comparado ao tamanho da cidade. São lojas sim, grandes que têm é, muitos produtos, então, quer dizer, é realmente um comércio mesmo, né? mas eu digo assim, Ah, metaforicamente, né? ah. A gente vai no supermercado, a gente acha um monte de produtos. Se você quer um sabão em pó, você não tem só uma, você fica em dúvida, né? Ah, entendi. Você está falando. Essa, Tá, ok. né? Você fica em dúvida qual deles vai ser o melhor, porque tem muita coisa assim se apresentando para a mesma categoria, né? Entendi, Sabão em pó, entendi. 20 tipos de sabão em pó, e você fica em dúvida qual que é o melhor. E hoje a relação das pessoas assim com a religião ela é parecida, né? Porque as pessoas elas estão atrás daquele discurso ah, que melhor se encaixa com as necessidades delas, né? Com as necessidades assim muito egoístas delas, né? Ou com os caprichos até mesmo delas. Então, se antes, né, as pessoas assim elas achavam que precisavam sofrer de tudo, né, e se encaixar dentro de um. Por exemplo, antes você tinha a ideia de que se sua vida estivesse com muito problema, com muita dificuldade, etc., isso era uma provação, né? E aí você até era levado a ideia de que talvez aquilo fosse a vontade de Deus para você. Então você tem que sofrer tudo aquilo para se transformar, né? Hoje esse discurso ele deu muito lugar a essa coisa assim, eu quero um Deus, mas um Deus que tem a minha cara, né? Então tem um monte de religiões, cada um falando coisas muito diferentes sobre os mesmos fenômenos. E aí as pessoas vão atrás daquilo que mais agrada, né? Daquilo que elas querem ouvir, né? E que vão jogá-las de alguma forma numa zona de conforto, né? Então hoje tudo aquilo que incomoda de alguma forma as pessoas estão correndo disso, né? E mesmo a religião ela se transformou, tem se transformado muito assim nesse elemento. Quer dizer, ela pegou, em vez de porque se a gente fala assim da religião como uma proposta de libertação, né, libertação de consciência, de uma transformação assim de uma proposta de transformação ética nas pessoas, né? São valores muito legais, né? Mas o que a gente observa, o que os sociólogos da religião, por exemplo, observam, é que as pessoas religiosas estão cada vez mais imitando, né? Todo o processo mercantil, capitalista, consumista, né? Da sociedade, porque a própria religião se transformou num processo de consumo, né? Deus se transformou num produto, né? Ah, e aí, então, é um fenômeno muito além da questão das lojinhas, né? De artigos religiosos aqui. A própria religião,
ela aparece como um pacote, né, para responder às questões das pessoas, só que as pessoas vão atrás daquele pacote que é mais agradável, né, que tem a capa mais bonita, que, 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 que tipo assim, leve 5, pague 3, né, esse tipo de coisa assim, né? É. Agora, você tem uma sessão inteira aqui que você fala sobre os santos, a paranatomia dos santos, o Deus encarnado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, ali está no processo de análise, né, que eu faço ali no livro sobre a santidade, né? Bom, acho que a crítica tem muita coisa ali no livro, né? Mas assim, eu vou salientar assim a questão da crítica da ideia assim de santidade é que as pessoas são levadas, né, a acreditar, e aí falando assim mais do cristianismo, né? Mas esse processo também existe em várias outras religiões, a figura do santo como alguém que é um modelo a ser seguido, né? Um modelo de perfeição, é um modelo de fé, de vivência, né? E as pessoas, então, elas começam a querer moldar a sua vida, o seu comportamento, o seu modo de pensar, seu modo de sentir, aquela personalidade, né? Aquele santo, né? Isso está muito presente no catolicismo, em particular, né? No, nos evangélicos e nos protestantes é menos, né? Lá existem outros processos, né? Tem muita questão assim da idolatria do livro, né? A Bíblia como se ela tivesse em si assim tudo que é necessário para se interpretar a vida, né? Como se o livro estivesse acima da vida, né? Então, a gente pode até falar aí de uma idolatria do livro, né? E, gente, eu também estou falando isso não com a intenção de ofender, né, as pessoas que possam professar essas religiões, simplesmente discutindo aqui um processo, né? E é claro, as pessoas que pensam diferente podem, né, de forma educada, por favor, né, falar, né, diferente, mas enquanto no processo protestante, evangélico, você tem muito essa idolatria do livro, no catolicismo você tem esse processo da santificação de pessoas, de personalidades, né? E aí, então, você começa a copiar, né, aquele modelo. Alguns grupos, né? Eu pertenci a um grupo desses, que eu fui padre franciscano durante muito tempo, então até o modo de vestir de São Francisco de Assis, né, que viveu lá no século XIII, né, tem aí quase 800 anos, né, atrás, né, na Idade Média, até as roupas, né, que ele vestia naquela época, a gente vestia também, né? Ah, É claro, tem muita história atrás disso, etc., né? Mas só para dar um exemplo assim de como essa ideia assim de que você precisa moldar a sua vida segundo um padrão, um modelo. ah, isso hoje eu vejo como algo muito empobrecedor, né? Porque você precisa descortinar para o mundo a sua originalidade, né? Quem você é, né? Ah, e é claro, sem hoje também existe toda uma tendência, né, das pessoas acharem que são muito mais do que elas realmente são, tem processo de narcisismo, tudo isso, mas assim, vamos nos colocar assim dentro da, da platitude assim da vida cotidiana normal, né, das possibilidades reais, né, que nós temos, mas nós somos chamados a florescer, né, a termos essa experiência terrena, né, como uma oportunidade de escrevermos uma história que é nossa, né? E essa história ela é única, né? Ah, ela tem que ter os contornos da sua experiência, né? E por isso você precisa ter a liberdade para pensar, para interpretar, para ressignificar as coisas, né? E se você então se aferra, né, se agarra, né, a um modelo
único e anacrônico, né? Porque uma personagem que viveu há muitos séculos atrás, né? Ou mesmo que ela tenha vivido há pouco tempo, mas não importa. Mas se você precisa ser a imagem e semelhança daquela pessoa, você acaba se anulando, né? Completamente. Então, esse processo, né, da santificação, ou de seguir, né, uma personalidade santa, ele é algo assim bastante problemático, né, assim, do meu ponto de vista. Ah, e é claro, a gente pode também sacralizar pessoas, até fora da religião, né? Nós podemos elevar pessoas, né, a um patamar assim de inatingível, né, e acabarmos assim nos cegando, né? Há pessoas que, por exemplo, fazem isso dentro de um relacionamento, né? Isso é muito comum de se ver. Há pessoas que fazem isso com políticos, né, ou com astros, né, do esporte ou da música, né, o que quer que seja, mas é o processo do fanatismo, né? Você está, na verdade, assim, sacralizando alguém, né? Você está elevando um ser humano ou um aspecto da vida daquele ser humano como um padrão a ser imitado, a ser copiado, né? Ah, e há pessoas também que estacionam na vida no sentido de se recusarem a crescer, né? E aí você acaba se repetindo continuamente, né? Você não evolui no seu percurso, né? Por exemplo, eu acho melancólico ver, por exemplo, esses grupos saudosistas, bandas aí dos anos 60, né? Os caras estão assim caindo aos pedaços, estão ali querendo repetir as mesmas coisas, né? Que cantam e dizem desde os anos 60, né? Não saber a hora de parar, né? E não saber ir além daquilo, né? Ah, não perceber que o processo da criatividade, né, precisa estar desatrelado dessa questão do sucesso, né? Para que você seja você mesmo, né? Então, assim, essa questão da sacralização, da santificação, ela tem várias facetas, né? Vários contornos, né? É claro que aí dentro do processo religioso é um processo bem específico, mas ele tem desdobramentos aí que a gente pode é, identificar também em outras instâncias, né, da sociedade. Só uma curiosidade aí, pessoal. Você escolheu ser franciscano ou isso era uma coisa imposta onde você tinha que seguir determinado caminho? Não, minha família não seguia nenhuma religião. Meus pais eram, como todo mundo naquela época, era católico assim de nome, né? Tinham sido batizados, né? Mas a gente não frequentava, assim, meus pais não frequentavam a igreja, nem meus familiares, né? Mas muito cedo eu me vi assim, com muita sensibilidade para esse tipo de coisa, né? E uma tia que não morava, né, ali com a gente, ela vinha muito de vez em quando e quando ela vinha, ela me levava, às vezes, à missa e foi ali que eu comecei a sentir essa atração, né? E lá ali, ainda era pré-adolescente ainda, eu manifestei o desejo de me tornar padre, né? Só que eu não sabia, né, como é que isso acontecia e não sabia ainda que existiam vários grupos, né, de padres, havia ordens religiosas, havia os padres diocesanos e aconteceu que o primeiro grupo com o qual eu entrei em contato foi o grupo dos franciscanos. Então, eu acabei entrando por aquela porta e permanecendo, né? E uma vez lá dentro, aí eu passei a saber da complexidade toda, né? Mas acabou acontecendo assim. Foi uma indicação de um professor na época, né? Muito bem, a gente vai agora chamar então nossos comerciais, mas, gente, olha, é só um minutinho, vai e volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Nós Esse vai estamos, ser o último bloco? é o último bloco, nós estamos aqui com o Marcelo da Luz. Marcelo, a gente vai ter 20 minutinhos só para você. É muita curiosidade que a gente tem nessa área, né? E seu livro, assim, é um calhamaço, gente. Olha, são
488 páginas para vocês terem uma ideia, num formato aqui, ó, de 17 por 23, não é isso? É um pouquinho maior, eu acho. Então, é muita informação que a gente tem aqui. Agora, Marcelo, você tem também uma sessão inteira que você fala sobre a questão da vinculação da religião com a violência. A gente já falou um pouquinho aqui sobre guerra, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho, porque, assim, eu tenho familiares que são religiosos, né? E aí, um dia eu estava conversando com ele sobre assim, poxa, mas a religião, ela já matou muita gente, porque as disputas, né, pela hegemonia ali e tal, causou, né, muitas guerras. E aí a pessoa assim, não, mas isso aí é a história, então não importa o que eu penso hoje, não importa o que houve na história, importa como é o que eu penso hoje. Mas isso deixou um rastro, né? E isso tem consequências até hoje, né, Marcelo? A gente pode aprofundar um pouquinho sobre isso? Sim, esse é um aspecto que as pessoas, em geral, elas desconsideram, né? Ou elas ignoram, né? Principalmente uma sociedade de matriz cristã como a nossa, né? Porque assim os valores ensinados pelos evangelhos, né, mais comuns são da paz, da fraternidade, do amor, né? Do amor fraterno. E tudo isso é muito diferente, muito contrastante com ah, o terror, né? Que a violência traz, que a guerra Cristão, traz, por né? exemplo, né? Ah, ah, mas Cruzado. o que a gente percebe, né, dentro da história humana, né, é que a religião ela acabou assim sendo causa de muitos conflitos, né, de muitas guerras e processos de genocídio, e em muitas outras situações acabou sendo um fator importante dentro da equação, né? Quando não era, em algumas situações era o fator principal, em outras situações era o fator coadjuvante disso, mas estava envolvida sempre como um discurso motivador, né? Para a guerra. Isso que é a defesa de uma verdade absoluta, né? De uma verdade, em épocas, né, em que a interpretação, né, da fé religiosa ditava o significado total da vida, né? Como, por exemplo, na Idade Média, foi o tempo das Cruzadas, por exemplo, né? É um exemplo dentre muitos. A, a defesa, né, da fé era vista como uma questão de vida ou morte, né? Ah, porque tudo aquilo que pudesse vir como uma interpretação diferente era uma ameaça muito grande, né? Uma ameaça à própria ordem da sociedade, porque a sociedade se compreendia, né, como uma sociedade desenhada por Deus, né? Então, as instituições terrenas, elas seriam uma espécie assim de espelho do que seria a estrutura do próprio céu, né? Da própria corte celeste, né? Então, se lá você tem Deus no trono, aqui você tem um rei, se lá você tem a corte celestial com os santos e os mais proeminentes, ditos mais próximos de Deus, aqui você tem o, a, o clero, né? Tem a nobreza e etc. Né? Tinha toda uma estruturação, né? E que próprio mundo terreno seria uma espécie de cópia, né? Da sociedade divina. Então, essa ideia ela motivava muito a questão da necessidade de você defender, né, com ferro e fogo, né, a existência, a sobrevivência dessa sociedade, né? Mas isso não se limitou só à Idade Média, né? Você tem aí ao longo da história, né, para cada conflito em particular, você tem ali as razões que as pessoas utilizavam, né, para defender a, a, a fé por meio de armas, né? O que é totalmente
quando se fala de cristianismo, é totalmente incoerente, né, com muitas passagens, mas tem outras passagens que acabaram sendo utilizadas, passagens da Bíblia que acabaram sendo utilizadas para justificar isso, né? Então, por exemplo, há uma passagem, na verdade, não vou lembrar agora de cabeça, estou sem o livro aqui do lado. Também, gente, tem muito tempo que eu deixei de ser padre, eu estou com muita ocupação, nem lembro mais dessas coisas assim, né? Não lembro mais do capítulo e versículo. Mas quem está familiarizado, né, com as escrituras vai lembrar que são frases assim muito famosas, né? Quando Cristo diz que aquele que estiver separado dele será aquele que não crer, né? No Filho do Homem. Filho do Homem era um título que você tinha para Cristo ali no Novo Testamento. Quem não crê no Filho do Homem, né, será separado, né, como se separa separado esse galho será separado, né, do ramo e jogado ao fogo, né? Ah, então, assim, isso é uma alusão direta à questão. Quer dizer, se utilizou isso, né, até como uma forma muito plástica, né, de você trazer a ideia de queimar pessoas, né, ou de queimar até sociedades inteiras quando você fala de guerra, né, Sim. ah, se essa pessoa nega, né, aquela fé. Porque houve tempos em que negar a fé significava assim, trazer uma ameaça para a própria sociedade, né, ou a ira de Deus para aquela sociedade. Então, ah, mas esses tempos, né, esses argumentos talvez tenham passado, mas hoje você também encontra muita violência, né? Até no dia a dia é possível ver essa violência, né? Quando pela intolerância, né, as pessoas xingam umas às outras, né, por causa da religião, quando as pessoas fazem uma barulheira, né? Colocam alto-falante, e assim, aquilo que elas acreditam, todo mundo tem que estar ali suportando também, né? A vizinha tem que estar suportando, né? As pessoas acham que assim, que todo mundo tem que, por elas estarem falando de Deus, todo mundo tem que aceitar, né? Mesmo que aquilo ali esteja perturbando, né? Em termos de perturbar o silêncio e etc. Então, existe assim, eu estou dando um exemplo de uma violênciazinha, né, pequenininha, e você tem a violência gigante, que é a guerra em nome de Deus, né? Mas no meio, entre essas duas coisas tem um monte de manifestações que a gente poderia considerar como violentas, né? É, mas a questão é a seguinte, né? Eu disse que as religiões elas trazem ideias que são, se você observar, são propostas positivas, né? O amor ao próximo, a fraternidade universal, o amor, né? Pelo semelhante, a, essa proposta, né? De uma vida melhor, né? Em vários sentidos, né? De uma conduta mais ética, e de uma fé, né? Que vai, digamos, abrir o coração do ser humano para aquilo que há de melhor, né? Que seria assim o espírito de vida, né? Que é o espírito divino. Mas apesar desses ideais todos, né, o que acontece? Ah, existe um processo que acontece e é um processo humano, né? Em todas as religiões, né, as pessoas elas utilizam de símbolos, elas utilizam de palavras, elas utilizam de ah, representações, né? Ah, quer dizer, as pessoas quando vão falar de Deus, elas usam o que a gente chama de antropomorfismo, quer dizer, tudo aquilo que elas, se você pegar os livros das religiões, os grandes livros, os livros principais, como a Bíblia, o Alcorão, os livros sagrados nas religiões que usam, né, o conceito de Deus, você vai perceber que nesses livros Deus é descrito como se fosse um ser humano, né? Ele tem sentimentos humanos, né? Então Deus sente raiva, sente ira, né? Deus castiga, ele sente ódio mesmo pelos inimigos, ele sente ciúme, e ele também tem amor, ele tem cuidado, ele é misericordioso, ele perdoa. Então, todas aquelas coisas, né, que nós fazemos, e principalmente assim, a imagem de um pai, né, que é uma coisa assim,
tá muito característica do cristianismo, né? Deus é representado como um pai. Tudo aquilo que você vê num pai humano, você vai ver sendo descrito do pai divino, né? Então, essa coisa toda de impor autoridade, castigar, como também a questão de cuidar e amar, né? Mas, assim, é o ser humano falando daquilo que está além, né, da sua própria capacidade, porque ah, esse assunto Deus, né, ou a ideia de Deus, né, ela ultrapassa muito, né, a nossa possibilidade, né? Porque assim nós não nos criamos a nós mesmos, né? Basta você olhar, né, em volta e você vai saber, e você vai perceber que grande parte da angústia do ser humano é que a gente não consegue controlar, a gente não tem controle sobre a nossa vida, nós somos finitos, somos limitados, né? A gente sabe que a nossa vida é breve, né? Existe angústia pelo que vem depois, né? Ah, não existe assim certeza, né, sobre nada no mundo, né? Então essa incerteza ela causa uma angústia muito grande. Então lidar com dúvida, lidar com incerteza, lidar com insegurança é uma coisa muito difícil para o ser humano. Então as pessoas percebem, nós percebemos que nós não criamos a realidade material, nós não criamos a nós mesmos, né? Isso que está em volta, né, que a gente pode chamar de mistério da vida, é o mistério da vida, né? E aí se pode dar muitos nomes para isso, muitos nomes, né? Um dos nomes é Deus, né? Só que quando se usa a palavra Deus, já se engata o imaginário, né? E nesse imaginário as pessoas imaginam Deus como um ser humano, né? Como alguém que tem os sentimentos humanos ambíguos, né? De ódio, de amor, de ciúme, de misericórdia e tudo mais, né? Então, essa antropomorfização, quer dizer, falar de algo que é intangível, né? Que você não consegue tocar, nem ver, nem cheirar, né? Porque está além, né, da matéria, né? A antropomorfização, quer dizer, você vai falar sobre essas coisas a partir daquilo que você conhece, daquilo que você vê, né? E o que que nós conhecemos aquilo que nós experimentamos aqui, né? Só que aí você vai querer falar do que está além, e aí você vai ter que usar as palavras e as imagens e as coisas que estão aqui. Teve um filósofo muito antigo, né? Lá na Grécia Antiga, não era nem um filósofo, era um poeta. Ele dizia que se a vaca, né, pudesse desenhar, se o urso pudesse desenhar, se o leão pudesse desenhar, ele ia pintar os deuses, né, deles em forma de vaca, em forma de urso, em forma de leão, né, assim como nós fazemos com o que a gente imagina que sejam os deuses ou as figuras divinas ou Deus, né, para quem pertence a uma religião monoteísta. Então, esse processo da antropomorfismo, né? Querer falar do divino, mas para falar do divino tem que se usar coisas humanas, muito humanas, né? E aí isso tudo está muito misturado, né? Tá muito misturado. Ah, mas dentro da própria tradição religiosa, né? Existe assim uma janela, né? Que dá origem para aquilo que a gente chama de espiritualidade. Então, existe assim, uma diferença hoje que a gente faz, né, entre a religião e a espiritualidade. A religião é a instituição, né, que já está carregada de um passado muito pesado, regras, imposição de doutrina, né, obrigações, e tudo mais. E a espiritualidade, né, ela é a própria busca, né, do ser humano por ultrapassar, né, os limites da matéria, né? E você pode dar muitos nomes também para as manifestações de espiritualidade, né? Eu estou usando a palavra espiritualidade porque é mais comum para todo mundo, tá? Mas assim, é preciso fazer essa distinção, essa diferença, né? Porque dentro da espiritualidade há espaço para a experiência pessoal, né? Para a liberdade
para interpretações, né? Para aventurar-se, né? A buscar uma, um crescimento do ser, né? Que a princípio é ilimitado, né? Então essa liberdade, né? Ela surgiu, ela foi surgindo e ela hoje encontra até assim mais espaço para expressão, porque a gente está numa sociedade um pouco mais aberta, né? Mas ela foi nascendo da própria impossibilidade da religião de conter, né, isso que é tão importante para o ser humano, que é o sentido da vida, né, que é a questão do sentido da vida, né, e essa religação com um sentido maior da vida, né? Então, a religião ficou Vai muito nas pequena para origens. isso. Ela ficou muito pequena. Então, o campo da espiritualidade hoje é muito grande, né? Tem muitos nomes, tem muitas linhas, né? De, de experimentação, de vivência, ah, de linguagens diferentes, né? Então, eu costumo, assim, eu gosto de pensar, né, que essa coisa assim tão importante que interpela a gente para ser mais, né? Para a gente se abrir para as nossas possibilidades, né? Que estão além da matéria, né? Que isso tem muitas linguagens. É como se você tivesse assim, uma orquestra. Numa orquestra você tem muitos instrumentos, né? E os instrumentos eles tocam uma sinfonia, mas cada instrumento é importante, né? Então aqui na Conscienciologia a gente tem aí um tipo tem um instrumento aí muito sofisticado e elegante, né, que toca uma música, que toca um som que para as pessoas não é muito familiar, né? E você tem lá os pandeirinho, você tem uma flauta, você tem um acordeon, você tem uma bateria, né? Tudo são outras expressões, né? São outras linguagens, outros movimentos que estão tentando falar da mesma coisa, né? Mas todos eles estão tentando sair dessa caixa chamada religião, né? Que ficou muito estreita, muito fechada, que oprime mesmo o ser humano, né? E que leva o ser humano até para caminhos muito contraditórios, né? Da violência, da opressão de uma pessoa pela outra, de uma sociedade pela outra. Então, assim, onde a religião termina, né? O Essa é sentido a da pergunta pergunta é que eu esse. vou te fazer agora, é para você me responder em 2 minutos, Marcelo. É, é onde esse caminho dá, né? O caminho da religião, que parece ser um caminho tão bacana, né? De ideais tão legais, como amor universal, perdão, realização do sentido da vida. Sabe? Aí você tem essa estrada que quer levar nesse objetivo, só que parece que no lugar de levar isso, leva a outros desvios, né? A outras coisas assim muito diferentes, contraditórias. Então, onde a religião termina? Ela termina num lugar que não é muito legal, né? Muito estreito, né? Muito sufocante, né? E aí, então, você precisa se permitir, né? Você pode se permitir, né? Não vou dizer que ninguém tem que fazer nada aqui, né? Eu estou dizendo o que eu faço, né? Então, você tem que se permitir viver a espiritualidade, né? E aí existem muitas linguagens para isso, né? Então, assim, é o que aconteceu comigo, né? Então, assim, me sinto livre para falar disso, né? Mas as pessoas também são livres para discordar, né? Desde que tenham a educação necessária para fazer isso. Mas a proposta do livro é isso, é abrir essa discussão, né? Já tem muito tempo que eu escrevi isso, de repente tem umas coisas ali que eu diria de uma forma diferente, mas está valendo ainda, né? Então, basicamente é isso. Olha, Marcelo, muitíssimo obrigada. O programa hoje, gente, foi altamente instrutivo, né? A gente esteve aqui com o Marcelo da Luz. O livro Onde a Religião Termina, né? É uma obra assim muito rica. E o Marcelo também, né? Que foi aí colega da gente aqui na Rádio RCI. Então, a satisfação é enorme a gente receber você aqui, Marcelo. E olha, a gente agradece então a sua presença, a sua participação, as suas informações, seu esclarecimento. E a gente espera a você, né, ouvinte da Rádio RCI,
a acompanhar com a gente, sempre aqui, aos sábados de manhã, programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Né? Um grande abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.